pessoal, muita paz. O que é o espírito? Quem de nós nunca fez essa pergunta, né? Porque doutrina dos espíritos. Mas a gente sabe realmente o que é espírito? O espírito é o ser inteligente da criação, do universo. Todos nós somos seres inteligentes, logo, somos espíritos inteligentes porque temos a capacidade de pensar, temos consciência de nós mesmos, ou seja, sabemos quem nós somos. Além disso, temos sentimentos e emoções e livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher o próprio destino. E quando o nosso corpo morre, o nosso espírito sobrevive. Ou seja, o corpo morre, mas o nosso espírito continua existindo. Continuamos ainda com a capacidade de pensar, de sentir, de ter consciência, de ter livre-arbítrio. Tudo isso continua mesmo depois da morte do corpo físico, porque só o corpo que morre, o espírito sobrevive. Mas afinal de contas, do que é feito o espírito? Essa questão ainda não temos capacidade de compreender. E isso é natural. Quantas coisas que a gente sabe hoje e quando éramos crianças não sabíamos, porque o nosso raciocínio ainda não estava desenvolvido. Precisou, primeiro, a gente se desenvolver para que a gente pudesse entender o que a gente entende hoje, não é mesmo? Então, essa questão do espírito a gente vai entender em outras reencarnações, porque o Espiritismo ensina. A gente evolui através de várias reencarnações, temos várias existências. E em cada existência a gente vai aprendendo um pouco mais de coisas, um pouco mais das várias coisas que existem no universo. Mas o que a gente sabe é que o espírito é o desenvolvimento, é a evolução do princípio inteligente, do elemento espiritual. Esse elemento espiritual está em todas as coisas que existem no universo. Até mesmo a matéria bruta, como a pedra, a água, a madeira, ela também, esses elementos, têm o princípio inteligente, o princípio espiritual. Tudo o que existe é formado por átomos. O átomo é o formador da matéria. Só que esses átomos, eles estão livres, estão por aí. Para eles formarem a matéria, é preciso que eles se unam, igual a água. Para que a gente tenha água, é preciso que o hidrogênio e o oxigênio se juntem. Só assim a gente tem a água, é igual o diamante. A gente tem o diamante porque os átomos de carbono se unem e formam o diamante. Ora, quem organiza essa matéria? Quem faz os átomos se atraírem? O princípio espiritual, o elemento espiritual que faz isso. Depois da matéria bruta, a gente vai tendo os vírus, as bactérias. Nos vírus e nas bactérias já aparece outra característica, a reprodução, ou seja, a capacidade de gerar descendentes. Depois, o elemento espiritual vai desenvolvendo, evoluindo, até chegar nos fungos, igual cogumelos, nas plantas. Quando se chega aí, o princípio inteligente, ele já começa a comandar, a ter a capacidade da especialização de cada parte do seu corpo. Ou seja, a planta, ela tem uma área que é responsável pela reprodução, por gerar descendentes, outra que é responsável pela sua alimentação, por levar o alimento para ela, e outra que é responsável por sua sensibilidade. Quando o princípio inteligente está nas plantas, ele adquire a capacidade das sensações, porque a planta, dependendo se está seco ou se está úmido, ela murcha, ela fica mais forte, mais bonita. Depois que o princípio inteligente passa pelas plantas, ele
agora evolui para os animais. Quando o princípio inteligente está nos animais, o corpo já é mais desenvolvido. Aí tem outra característica: o princípio espiritual aprende a ter sentimentos, emoções, até mesmo a capacidade de raciocinar. Mas só quando o princípio inteligente atinge a humanidade, ou seja, ele passa a habitar no corpo do ser humano, aí sim o princípio inteligente deixa de se chamar princípio inteligente e se chama espírito. Porque aí sim a nossa capacidade de raciocinar, de sentir, de ter consciência já está muito mais evoluída. Mas é claro que a gente ainda não chegou no topo da evolução. Depois disso, o nosso espírito vai evoluindo até chegar ao espírito perfeito. O espírito perfeito ele não erra mais, porque a gente erra muito ainda, né? O espírito perfeito, ele não erra. Olha só Jesus Cristo, ele é perfeito. Ele já não erra mais como nós. Olha só como é bonita a evolução. Primeiro, na matéria bruta, o princípio inteligente foi aprendendo a organizar a matéria para formar o corpo, para formar um elemento específico, igual a água, a madeira, né? Formar a pedra. Depois foi tendo a capacidade de reprodução nas bactérias, nos vírus. Depois foi tendo a capacidade de especializar as várias partes do seu corpo, igual a parte para se alimentar, para se reproduzir, para ter sensações, porque as plantas começam a ter sensações. Depois passou a ter a capacidade de sentir, de raciocinar nos animais, até chegar no ser humano, em que essas capacidades se desenvolvem por completo. Por isso que Francisco de Assis sempre chamava as plantas, as pedras, o sol, a luz, os animais, as plantas, de irmãos e de irmãs, porque ele sabia que tudo na natureza tem elemento espiritual e que todos eles vão evoluir até chegar a ser seres humanos e depois serem espíritos perfeitos que não erram mais, como Jesus Cristo. Jesus Cristo já não erra mais, já é um espírito perfeito. Pessoal, espero que essa questão tenha ficado claro para todo mundo. Muita paz e uma ótima semana. Uma semana de muita paz e muitas bênçãos.